A vida nos ensina, a duras penas, que a santidade nasce de uma humanidade bem vivida. Eu sei que às vezes a gente já escutou discursos religiosos que desvinculam a humanidade da santidade. Eu sei que às vezes você pode até ter sido vítima de discursos muito desonestos, de pessoas que até pregaram uma santidade sem considerar a sua humanidade. É mais fácil até a gente acreditar numa santidade que não passe pela humanidade. Mas quando a gente identifica que a santidade é o aprimoramento do humano, retirar os excessos para fazer prevalecer a boa parte, né? Ou até mesmo esculpir, lapidar. Da mesma forma como o garimpeiro precisa identificar no meio de tantos cascalhos a pedra preciosa, e depois de identificá-la, porque ela no momento em que ela é bruta, ela não parece uma pedra preciosa. Mas é o processo de lapidação que vai fazer com que os excessos exteriores possam mostrar a beleza que a pedra possui. A nossa vida é a mesma coisa. Eu preciso ter a consciência que a minha lapidação ela vai acontecer diariamente, pela graça de Deus e também pelo meu empenho. Também sou uma pedra bruta que precisa ser lapidada. Você também é uma pedra bruta que precisa ser lapidada. A isso nós chamamos de santidade, que é a vivência de uma experiência de retirar os excessos de tudo aquilo que nos impede de fazer brilhar a pedra interior. Nós somos muitas vezes cheios de cascas que impedem o nosso brilho. Cascas que foram colocadas pela vida, pelas escolhas erradas que nós fizemos, pelas influências negativas que as pessoas tiveram sobre nós, né? Quantas vezes nós encontramos pessoas machucadas porque tiveram as influências erradas, sofreram as influências erradas? Às vezes pessoas que são vítimas de relacionamentos que ofuscaram o brilho. Talvez você já tenha experimentado isso na sua vida. Viveu um relacionamento, uma pertença que ofuscou o seu brilho, que lhe fez esquecer a pedra preciosa que você é. A vida é assim. A gente não tem que se sentir vítima, viu? A consciência tem que nos ajudar a compreender quando você toma consciência de que você foi vitimado por alguém. Essa consciência tem que lhe fazer tomar uma postura, né? Assumir uma postura. Então tá bom, eu quero modificar. Eu não quero mais levar comigo esses pesos que o outro deixou em mim. E a conversão é justamente esse processo humano que nós fazemos à luz da fé, auxiliados por Deus. Eu creio em Deus e eu creio que Ele vai me iluminar no meu dia a dia, para que orientada, para que motivado pelos seus sacramentos, eu tenha coragem de olhar para as minhas misérias e, a partir delas, querer a santidade. É uma miséria sob domínio que nós transformamos em virtude. Não é verdade? Quando você consegue dominar você mesmo. É o maior desafio, minha gente. Às vezes a gente quer muito dominar o outro, quer dominar o mundo. O maior desafio é a gente dominar a gente. É a gente colocar sob domínio, né? Sob tutela, essa parte que precisa ser domada, ser domesticada. À luz da fé. É a retirada dos excessos. Sempre digo isso. Nós não podemos desperdiçar um só momento da nossa vida. Hoje, eu não posso ir dormir com os excessos de ontem. Eu preciso tomar consciência deles. Onde é que eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou escolhendo hoje que pode vir a infelicitar o meu coração? Ou que pode impedir a minha realização humana? A minha religião, ela vai me ajudar a descobrir, ela vai nortear essas escolhas que eu faço para que eu tenha condições de me livrar dos meus excessos. Eu não quero carregar comigo ódios, rancores, ressentimentos, mágoas, inveja. Quantas vezes, minha gente, você encontra
pessoas muito capacitadas, mas porque trazem uma inveja muito grande dentro do coração, elas são capazes de naufragar o próprio navio, né? O navio da própria vida pode ser naufragado por causa de inveja. Quando a pessoa não é capaz de olhar para as riquezas que possui, mas fica o tempo todo querendo a riqueza do vizinho, ou o talento do vizinho, o talento da outra pessoa. E a inveja é um sentimento que pesa. E aí, o que a gente precisa fazer no momento que você reconhece que você é invejoso? Lutar para expulsar esse sentimento tão mesquinho do coração. Fazer um pacto com você mesmo. A partir de hoje, ao invés de ficar invejando as outras pessoas, eu vou potencializar as minhas qualidades. Vou estudar mais para ter mais condições. Eu vou lutar para que eu tenha cada vez mais coragem de trazer para fora os dons que Deus me deu. Vou sair dessa minha preguiça e vou conquistar o meu espaço nessa vida, nesse mundo. A inveja muitas vezes paralisa as pessoas. É um excesso. A mentira é um excesso. Cada um sabe qual é o excesso que leva. Que poderia, de repente, hoje jogar fora ou pedir a Deus, pela ação de sua graça, que Ele viesse retirar isso do coração. Porque essa vida é curta demais para a gente perder o tempo precioso com essas coisas ruins. Com essas realidades que não são nobres. Eu tenho comigo que às vezes a pessoa pode ter todos os dons, todos os talentos. Ela pode ser muito rica, mas se ela não viver diariamente esse cuidado da lapidação, de nada vai valer a riqueza que ela possui. Porque é a lapidação que vai fazer com que a pedra preciosa mostre o seu valor. Não adianta nada a pedra preciosa estar escondida por detrás de uma casca, se é a retirada daquela casca que vai fazer com que a pedra tenha sua beleza. Minha gente, às vezes a nossa vida é a mesma coisa. Às vezes nós somos uma pedra preciosa, mas porque a gente tem preguiça de tirar a casca, a gente vive como se não fosse uma pedra preciosa. Porque a gente não pode negar. É também bom ser reconhecido pelo... É interessante você receber um elogio por aquilo que você fez, mas antes disso, antes de ser bom receber o elogio que o outro nos faz, é ainda mais fundamental você reconhecer que você está no caminho certo. Essa é a primeira retirada de casca que você pode fazer para que a pedra preciosa que é em você brilhe para o mundo. É você viver esse processo íntimo de amorização. É você receber com gratuidade, com simplicidade, as riquezas que Deus lhes deu, colocá-las à mesa, olhar bem para elas, identificá-las e começar a trabalhar para que essas riquezas realmente possam representar na sua vida uma riqueza. Porque existem riquezas que se transformam em fonte de destruição quando não reconhecidas. É o olhar primoroso que você precisa ter sobre você mesmo. É a reflexão que você precisa fazer sobre quem você é, sobre o que você pode. Porque isso é conversão. A ação de Deus em nós passa o tempo todo pelo reconhecimento da nossa humanidade. Eu sou o território onde Deus quer plantar a semente da santidade. E essa consciência, esse olhar honesto sobre nós, sobre a nossa humanidade, é o primeiro passo para que a santidade seja possível. E é por isso que é muito bom a gente lidar com honestidade, né? É tão mais fácil, às vezes você, nos seus relacionamentos, você sabe o tanto que é difícil lidar com uma pessoa mentirosa, por exemplo, que não assume que errou, que não assume que é frágil. É como lidar com um dependente químico, né?
que mente o tempo todo porque ele não quer assumir que é um dependente. Quantas vezes eu enfrentei isso com pessoas muito próximas a mim? A pessoa bebia, eu sabia que bebia, os filhos sabiam que ela bebia, mas ela não assumia. Como é que você vai confiar nessa pessoa? É tão difícil, o relacionamento fica tão... É muito mais fácil quando o outro fala, olha, eu bebi. Ela ganha a nossa confiança. Agora, quando mente, igual o infiel também, eu não traí você. A gente sabe que traiu. Seria tão mais interessante, tão mais honesto dizer, assumir o erro, porque aquilo gera, pelo menos, uma confiança. É um primeiro passo para readquirir a confiança. Porque se você sabe que o outro errou, mas ele não é capaz de assumir o erro cometido, você vai gerar ainda mais desconfianças por aquela pessoa. Eu assumir o meu erro é facilitar a confiança do outro novamente. Ele vai identificar, ele foi honesto comigo. Ele assumiu que ele errou. Ele assumiu que ele não estava correto naquela situação. Você acaba gerando um clima de restauração da confiança. E isso acontece com a gente, numa dimensão muito particular, muito íntima. Não adianta você negar para você mesmo a sua fragilidade, os seus defeitos. Não adianta você querer se defender de você mesmo. Por mais dura que seja a realidade, nós precisamos assumi-la. E é interessante porque em todos os encontros que Jesus faz na Sagrada Escritura, sempre parte da verdade pessoal. É interessante que há um personagem no Evangelho, que é o jovem rico. Quando Jesus o interpela, na verdade ele pergunta para Jesus, o que eu posso fazer para poder segui-lo, para receber o reino de Deus? Mas Jesus fala, vai, vende tudo que tens, entrega aos pobres e depois vem conversar comigo. É interessante porque Jesus não está falando só de uma riqueza material. Jesus fala de renunciar a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Veja bem que interessante. Porque não é só deixar o apego material, que muitas vezes nos infelicita e que gera que pode criar muitos problemas para nós. É claro que é bom a gente ter conforto, ter uma casa bonita, você ter um bom carro, você ter um bom emprego, você poder divertir-se. Isso é tudo muito bom. A igreja não se opõe a isso. O problema é a escravidão que o bem material pode gerar na vida da pessoa. Então Jesus recomenda que a gente não tenha esse apego, que você saiba possuir, mas depois vai dizer que a renúncia, você renunciar a si mesmo, é você ter coragem de identificar a sua verdade pessoal e nunca admitir que os seus excessos venham lhe dominar. E é interessante porque até a capacidade de lidar com liberdade com a matéria nasce nessa capacidade de você ser livre. Sabe, minha gente, a liberdade interior, ela é uma riqueza maravilhosa. Porque quando a gente a assume, nós vamos sofrer menos. Não é que a gente vai ter menos problemas, é que vai modificar a maneira como nós olhamos para as coisas. Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? E nós sermos capazes de relativizar o sucesso que a gente faz, por exemplo. Quem é capaz, de repente você teve aí uma ascensão, você foi muito reconhecido, você fez um brilhante trabalho lá na sua empresa, você galgou os altos postos da administração, você é um político renomado, você é um artista renomado. Saber viver isso como temporário, sabe? Vai passar. Vai chegar um momento que você não estará mais em primeiro lugar, você não vai ser a pessoa mais importante. E olha, eu vou te falar uma coisa, é tão bonito quando você encontra alguém que é capaz de viver isso com sabedoria, que é capaz de retirar de cena, viveu bem aquele momento, aproveitou as oportunidades que teve e depois não se prostitui, sabe? Não se vende
para poder estar o tempo todo em primeiro lugar, para ter aquele reconhecimento o tempo todo. Não. Você ser capaz de ocupar-se com as miudezas do seu dia a dia e ser feliz ali. Não é só sendo o número 1, o primeiro lugar, mais isso, mais aquilo, não. Você ficar satisfeito quando tudo isso passar, porque você é livre de você mesmo. Você é capaz de renunciar a si mesmo. Isto é, eu sou capaz de viver aquilo que eu posso e ficar feliz com a boa parte da vida que naquele momento eu estou podendo extrair. Isso é nobre demais. E não é para qualquer um, e a gente não aprende isso da noite para o dia, não. Isso é um aprendizado que só Deus pode nos dar. A grandeza da alma, sabe? A grandeza de espírito, que uma espiritualidade bem vivida pode nos fornecer. Eu estava lendo, ultimamente li muito, sobre a espiritualidade oriental, tão diferente da nossa. O ocidental ele é tão apegado à matéria, ele é apegado ao milagre, ele é apegado ao sinal. Os orientais não. Os orientais são mais livres. E porque são mais livres, eles têm uma facilidade maior do que nós de assimilar o sagrado sem a necessidade da matéria que o sinaliza. Então, eu vivo a experiência do sagrado em todos os lugares que eu estou, porque eu sei que ele me perpassa. Nós ocidentais temos muita necessidade. Foi aqui que Jesus morreu, foi aqui que ele ressuscitou, foi aqui que ele fez esse milagre. Então um tal santo foi canonizado porque realizou aquele milagre, está aqui a pessoa que foi curada. Se você for pensar, isso pode ser escravidão interior. A gente ter necessidade do sinal concreto pode ser escravidão interior. Eu acho que o espírito ele vai ficando livre à medida em que ele não vai tendo mais a necessidade dessas manifestações. É aí que ele é capaz de passar pela noite escura, que São João dizia, pela aridez que é tão própria na vida dos místicos, porque ele já está vivendo esse processo de libertação. Deus não precisa fazer nenhuma gracinha mais na minha vida. Ele já é tão presente em mim que eu não preciso mais ver nenhum milagre, que eu não preciso presenciar absolutamente nada de sobrenatural, porque ele já passou por mim de um jeito tal que eu não sou mais capaz. Eu não necessito de mais nada, porque a presença dele já me basta. É liberdade interior que a própria religião pode nos dar. Ou então eu já tive a oportunidade de viver tantas coisas grandiosas na minha vida que agora eu quero me afeiçoar às coisas menores. É uma realidade na minha vida, é uma realidade na sua. Padre, mas eu nunca vivi coisas grandiosas. Eu sempre tive um cotidiano tão absolutamente normal. Quem disse que você não viveu coisas grandiosas? Quem disse que o seu cotidiano não é grandioso? Vai ver que você tem um cotidiano grandioso, mas tem um olhar miserável. Aí, porque você tem um olhar miserável, você acaba vendo um cotidiano miserável. Mas a grandeza do cotidiano passa pela maneira como nós olhamos para ele. E vai chegar um momento em que tudo isso vai precisar ser relativizado. A velhice é um tempo em que a gente tem que relativizar, né? As disposições do corpo, não tenho mais. Tão interessante você encontrar um velhinho, né? Uma pessoa de idade, uma pessoa idosa, em perfeita comunhão com os limites do corpo, até na maneira como se veste, né? Eu não tenho nenhum preconceito, não, mas eu acho que às vezes a gente tem que até ter sabedoria na maneira como a gente se veste. Uma determinada idade, aquela idade me permite um tipo de roupa. Depois o tempo vai passar e é uma questão de sabedoria, você se adequar ao novo tempo. É a capacidade de relativizar, né? Aquelas roupas não me servem mais porque eu estou vivendo um outro momento da minha vida. Eu sou capaz de perder, mas eu identifico que ganhei outra possibilidade. Às vezes você encontra, aquela pessoa que quer ser eternamente jovem, né? Que não admite que o tempo passou, que vai querer o formato da juventude,
no momento que tem 60, 70 anos. Eu não estou falando de mentalidade, viu? Eu estou falando de muitas vezes você impor ao corpo um regime ou até mesmo uma postura, um jeito de viver que já não é mais compatível com as suas possibilidades. É sabedoria, gente. Eu vejo isso como uma sabedoria que a gente vai adquirindo e que você precisa estar atento para ter. Hoje, a sua vida lhe impõe limites e possibilidades. Conversão é isso. É você se adequar, é você se estabelecer dentro dessas limites e possibilidades e se harmonizar. É viver um momento presente como ele merece ser vivido e como pode ser vivido. Para que depois, ao ultrapassar essa fase, você seja capaz de despedir-se dela com serenidade, abrir as portas da sua vida para que um novo tempo lhe visite. Porque às vezes nós não ultrapassamos as fases, é porque a gente insiste em ficar preso